Falando de Brasil, na tua visão, por que o Brasil não cresce? Né, a gente já vem aí de um período, você falou, de 10 anos antes da pandemia, que vários outros países cresceram muito, o Brasil andou de lado, e acho que até antes disso, né, teve um período curto, se eu não me engano, sei lá, mais de 50, 60 anos atrás, que teve ali um crescimento acima da média e tal. Mas por que a gente já está há tantas décadas sem crescer? O problema é o Brasil, é o nosso sistema monetário? A gente tem que assim, olhar o todo, né? É cultural, né? Eu não gosto muito quando a gente fala assim, é cultural, que parece que a gente tá colocando uma coisa pra um ente que tá além da gente, né? Como fosse assim, o cultural sempre é a cultural e a cultura dos outros, nunca é a nossa. Parece uma coisa meio assim, tipo, não autorresponsável, né? Então não vou Legal querer... essa analogia. Entendeu? Não vou querer entrar por essa vertente, né? Porque não crescemos, muda, se você for olhar assim, a década de 70, né? Teve lá o milagre econômico do governo, depois caiu, tem uma justificativa pra isso. Se a gente for falar agora mais recente, que eu acho que é o que cabe mais pra gente, porque existiam fatores monetários muito fortes, né? A gente teve o que é chamado de década perdida, que são os anos 80, e ali teve fatores monetários muito fortes, que foi a inflação, a hiperinflação brasileira, coisa que não tem mais hoje em dia, então não tem como a gente falar que os motivos são objetivamente os mesmos, né? O que acontece hoje, né? Por que o Brasil não cresce, né? A gente tem Por que a gente está engessado no crescimento? A resposta fácil é produtividade, né? Essa é a resposta fácil. E a resposta fácil ela vem simples. Você pegar, por exemplo, o PIB do Brasil, né? O quanto nós produzimos, tá? E dividir pela mão de obra economicamente ativa empregada, né? A quantidade de pessoas que estão empregadas no Brasil, tá? Você comparar de 80 para mais ou menos 2020, tá? Um pouco antes da pandemia, vamos falar assim, que a pandemia deu uma bagunçada em qualquer análise histórica, a gente praticamente não cresceu. Olha que dado interessante. O que um trabalhador cria de riqueza em 1980 é praticamente a mesma coisa que ele cria em 2020. Então a internet, a locomoção, a comunicação, todo o conhecimento que foi feito não nos tornou mais produtivos, né? Um trabalhador brasileiro continua produzindo praticamente a mesma coisa, né? O ganho de produtividade foi mínimo, né? Você pegar os países que descolaram em crescimento nessa época, né? Chile, Sim. Coreia do Sul, China, é absurdo o aumento de produtividade da mão de obra, né? A mão de obra, a pessoa que consegue, ela faz mais, né? E, Ramon, como é que a gente cresceu, então? Que o Brasil cresceu de 80 para cá? Foi colocando mais mãos para trabalhar e não tornando as mãos melhores. Então, eu faço um copo a cada 1 hora, eu continuo fazendo um copo a cada 1 hora. Só que agora tem 10 pessoas fazendo, porque aumentou a população brasileira, a gente passou por um momento de urbanização, logo depois e tal, então teve isso. A gente viveu uma coisa sensacional agora, chamada boom demográfico. Então, a gente teve o quê? O boom demográfico brasileiro, né? A sorte, né, que é uma janela de oportunidade que os países vivem, que é o quê? Eu tenho mais jovens do que idosos, a gente está acabando essa fase. Então isso sustentou muito o nosso crescimento, né? Tem mais gente trabalhando do que gente vivendo de quem trabalha. Então isso não aconteceu, mas nossa produtividade é vergonhosa. E aí eu tenho o X do crescimento. Qualquer coisa que você fala em Brasil, que normalmente produtividade é voo de galinha. Ah, vou fazer isso, é voo de galinha, porque as pessoas não produzem mais. Então a gente tem que discutir agora como tornar o brasileiro mais produtivo. E agora temos um problema sério, que eu tô bem heterodoxo, vamos dizer assim, diferente do que todo mundo fala. Muita gente vai falar educação, investimento em educação. Concordo, gosto, acho que é um caminho importante, mas não pode vir sozinho. E eu sei que muita gente vai discordar de mim e eu dou total direito, mas a educação ela não é o primeiro passo do crescimento de um país. Ela é um segundo passo do crescimento de um país. E dá pra falar isso de várias maneiras. A Argentina tá aqui, do nosso lado. A Argentina tem um grau de escolaridade infinitamente superior ao Brasil. A economia está no chão. A União Soviética tinha um grau de escolaridade altíssimo, a economia foi pro chão. Cuba, um país que provavelmente parece um inferno na Terra, tem um grau de escolaridade maior que o Brasil e incomparável, uma economia muito pior do que a gente. Então investir em educação por si só não é um caminho. Todos nós vimos e vemos hoje. Quantas pessoas que a gente anda de Uber, com todo respeito ao Uber, pelo amor de Deus, gosto muito do serviço, mas é um trabalho braçal, né? Uhum. Um trabalho, com certeza, não é o objetivo da pessoa, provável, que são formadas em direito, que são engenheiras. É verdade. Pessoas que estão fazendo empregos, tendo capacitação técnica superior àquele emprego. Isso é uma coisa que está virando comum no Brasil. Então, isso deveria nos fazer pensar. Será que é só formar pessoas? Então, é só eu formar pessoas que eu vou ter crescimento? E cadê o emprego dessas pessoas? Cadê essas pessoas fazendo aquilo que elas deveriam fazer, que elas estudaram para fazer? Porque se eu tenho um advogado sendo garçom,
eu não tenho apenas uma frustração de um indivíduo. Eu tenho recursos gastos na formação daquele indivíduo, provavelmente gastos por ele, que viraram desperdício. Porque aquele cara ficou 4, 5, 6 anos, muitas vezes pagando a faculdade, colocando ali 4, 5, 6 horas por dia, e tudo isso que ele fez não virou absolutamente nada, porque ele poderia ter sido garçom já antes da faculdade. Verdade. Então, olha o problema que a gente tem. Por isso esse discurso populista que tem muitas vezes, investir em educação e todo mundo bate palma, é importante, pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo que a educação não é importante, mas não é o primeiro ponto. Não é onde a gente vai começar. E onde a gente vai começar? A gente vai começar por uma coisa que é impopular, por isso que não se começa por ela. Nós temos que ser um território favorável ao negócio. As grandes economias do mundo, que se tornaram grandes de forma moderna, que se desenvolveram nos últimos 30 anos, elas se desenvolveram porque, sim, teve investimento em educação. Mas não é isso o pontapé, não é o primeiro passo. O primeiro passo é eu ser um ambiente favorável a negócios. As pessoas querem investir aqui. As pessoas veem aqui como um local seguro para investir. E a gente respeita a propriedade. Eu compro uma área e essa área é minha, ela não vai ser invadida, ela não vai ser tomada. Eu sei quanto de imposto eu vou pagar pela minha empresa. Eu sei qual o risco que eu tenho de contratar uma pessoa. Eu sei o quanto vai valer a minha moeda, porque a inflação nesse país ela é controlada. Eu sei quanto desses reais eu consigo trocar por dólar, porque o câmbio aqui não é uma coisa maluca que dobra ou triplica de tamanho porque o governo faz besteira. Eu sei que eu tenho pessoas capacitadas para trabalhar para mim, que a educação é importante, eu consigo contratar pessoas capacitadas para trabalhar. Eu cresço. Ou seja, legal. Segurança em fazer negócios. Exatamente. Eu tenho respeito a contrato, eu tenho uma justiça clara, eu tenho uma moeda estável, eu tenho respeito à propriedade, eu tenho respeito à individualidade, eu tenho segurança física. Legal. Segurança física. Porque, com tudo que está falando aqui, para mim a maior prioridade do Brasil deveria ser segurança. Eu tenho segurança física, eu tenho segurança. Eu não vou sair na rua, não vou ser assaltado, não vou ser roubado, minha empresa não vai ser sequestrada, minha filha não vai ser sequestrada, eu sou investidor britânico, vou morar no Brasil e criar uma fábrica e não estou preocupado com minha filha ser sequestrada, minha esposa ser assaltada. A gente acha que isso não é isso é um custo gigante no crescimento do Brasil. Um custo gigante no crescimento do Brasil é a nossa falta de segurança física, né? Justo, falando de segurança física, a gente não vou ser roubado, não vou ser assaltado. Se muitos que estão aqui querem ir para fora por segurança, imagina quem é de fora vir para cá. Exatamente. Com a família, morar e investir. Exatamente. Então, assim, isso é fundamental. Fundamental. Repito, não estou dizendo que a educação não é importante. Sim. Mas se a gente virar uma máquina de entregar diploma para as pessoas, a gente não vai ter crescimento, não. Como a gente já não está tendo. Como a gente já não está tendo. O que eu estou falando não é uma suposição, não. É o Brasil. Quantidade de pessoas formadas na faculdade no Brasil, se você comparar 2010, quando a gente parou, 2011, 12, quando a gente parou de crescer, com 2023, aumentou a quantidade de pessoas formadas. E a gente perdeu uma década de crescimento. E não vamos crescer 4% ao ano nos próximos 10 anos. Mesmo que a gente formar todo mundo em faculdade, porque não é assim que cria riqueza. Uhum. Não vai ser assim, infelizmente, era mais fácil se fosse. Só isso não vai dar. O país quebra tendo pessoas com escolaridade. O país quebra. Porque a política econômica é mal feita, as pessoas param de investir, param de crer naquela segurança jurídica, param de entender aquele país como algo realmente fundamental, como algo importante, como algo que dá resultado, como algo seguro, e para de crescer. Então, assim, quando a gente não engolir esse remédio amargo, de entender que a gente vai ter que virar um país seguro, né? A gente vai ter que ser um país onde existe segurança para investimento, onde existe segurança jurídica. Olha que loucura o que a STF está fazendo agora. Mudando entendimento de lei que já tinha sido colocada, coisa que já foi julgada pode ser reinterpretada. Eu fico pensando, eu gosto muito de fazer esse exercício. Se eu fosse um investidor britânico, eu tivesse 1 bilhão de libras esterlinas, eu nem olhava para o Brasil. Eu nem olharia para o Brasil. Que não valem, eu vou olhar o quê? Vou colocar aqui cheio de brecha, cheio de coisa. Tudo que a gente sabe de como é para tirar um alvará, para conseguir fazer uma coisa, tudo que a gente sabe como é. Regime tributário que é um nó fora de série, uma complexidade gigante. Para abrir uma empresa é quase impossível fazer tudo correto. Para contratar uma pessoa, para contratar uma equipe é um custo gigante. Eu vou investir no Brasil. Vou pegar meu 1 bilhãozinho de libras que eu posso colocar nos juros americanos e vou trazer para o Brasil. Por quê? O que é que tem tão extraordinário aqui que tá... Se o crescimento nem é tão grande assim. Então, assim, a gente vive nisso, né? Por isso que nós somos, historicamente, um país fechado. Você pegar a balança brasileira, né? Quanto a gente exporta, mais quanto a gente importa, né? Que é o total transacionado pelo Brasil.
e dividir isso pelo PIB, nós somos um país praticamente fechado. Nós temos indicador de transação internacional em termos de mercadoria de países fechados. Nós somos um país praticamente fechado. Poucas coisas da cesta de consumo média brasileira são coisas que vêm de fora. Uma parte são coisas produtivas produzidas aqui. Ah, mas isso é maravilhoso. Até a segunda página. Porque o que isso faz, na verdade, é produtos caros de péssima qualidade. Porque é um produto que não tem competitividade, porque ele não precisa ser tão bom, porque ele concorre só com outro aqui do lado do Brasil. E ele pode cobrar o preço mais alto. Afinal de contas, ele não concorre com ninguém. O custo é tão alto, trabalhista, tributário, vai cobrar alto. Quem paga o pato disso? O consumidor final. Por que nossos carros são tão ruins e tão caros? Por causa disso. Para começar, todos nós somos proibidos de comprar um carro usado importado. Isso é proibido. Você não pode ir ali, atravessar ali o Paraguai, comprar um carro usado e entrar com um carro usado. Isso é proibido. Não pode comprar carro usado de fora. É proibido. Isso no Brasil é uma lei, proíbe a pessoa de fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que proteger a indústria nacional de carros. Tá. O que a indústria me devolve? Um carro caro e ruim. Porque o carro popular é uma vergonha. Falar carro popular hoje, né? Um carro popular é 50, 60, 70 salários mínimos. Um carro popular. E um carro que o americano vê aquele, ele vê, meu Deus do céu. A gente fala que Cherokee é um carro de luxo no Brasil. Cherokee é um carro de extremo luxo. Nos Estados Unidos, Cherokee. Isso é uma coisa interessante em país desenvolvido. O produto é barato e o serviço é caro. Porque isso é quem gera cuidado social. A minha mão de obra bem paga. Por isso que a pessoa sai aqui do Brasil e vai ser diarista nos Estados Unidos e vive bem. Porque como diarista nos Estados Unidos ela ganha bem. E ela consegue comprar um carro, consegue ter uma casa como diarista. Porque os bens são baratos, o serviço é caro. País subdesenvolvido é o contrário. Os bens são baratos. Os bens são caros. E o serviço é barato. Legal. Por isso que todo mundo no Brasil tem empregado, tem babá. Que é luxo lá fora, luxo né? Altíssimo. Tem 3 filhos e 3 babá. 3 babás. Motorista, para levar o filho para a escola. Olha que legal. 3 babás. O que é que eu faço com isso? O que é que isso gera? A discrepância social. O rico mais rico, o pobre mais pobre. Porque a mão de obra, que é o que eu tenho quando eu nasço, né? É o valor que eu tenho, que eu posso entregar, que eu posso me empregar, é mal pago.